Luiz Barsi não é anarcocapitalista. Foi só a dura realidade da vida que o fez assim. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Luiz Barsi é hoje o maior investidor pessoa física na Bolsa Brasileira. Tendo começado por baixo, sua história é realmente inspiradora. Já na década de 1970, após estudar economia e o funcionamento do mercado financeiro no Brasil, traçou uma estratégia de investimento que foi sendo adaptada ao longo do tempo e que se tornou extremamente eficiente. O texto original é um artigo intitulado Ações Garantem o Futuro. Em suma, a estratégia se baseia em adquirir ações que pagam os melhores dividendos. Segundo Barsi, ações são para comprar e não para vender. Faz lembrar aquela história da galinha dos ovos de ouro. E realmente isso virou ouro. Apenas 8 anos após dar a partida nessa estratégia, ele já poderia se aposentar. O bilionário continua aprimorando sua estratégia, participando do conselho consultivo em várias empresas e colaborando com sua filha que segue o mesmo caminho. Barsi é uma mente privilegiada, com alta capacidade de análise empírica da realidade. Suas análises são sempre desapaixonadas e fortemente embasadas em dados numéricos, além dos contratos das empresas e do contato pessoal com seus gestores, de onde obtém informações que alimentam sua vocação para encontrar bons negócios. Impressiona como, sem nunca ter estudado os axiomas da Escola Austríaca de Economia, chega às mesmas conclusões desses teóricos. Do alto de seus 84 anos, com uma vida repleta de experiências no mercado financeiro e tudo que o rodeia, conclui o mesmo que Mises definiu pela lógica dos incentivos. Políticos são péssimos gestores. É dono de frases do tipo: a ação de governos acaba com os ricos, tira os pobres da pobreza e os envia para a indulgência. Sensacional! Assim como essa, sindicatos atuam no sentido de garantir mais benefícios e direitos ao trabalhador, o que necessariamente desincentiva o emprego, diminuindo o número de postos de trabalho. Bem, essa até o Bolsonaro sabia. Mas veja essa agora. Previdência pública é pirâmide. Previdência privada é transferência de dinheiro. Investimento em quaisquer tipos de letras ou renda fixa é perda fixa, pois a inflação sempre é maior do que a informada pelo governo. Demolição total. São as mesmas conclusões nossas, vindas de alguém de fora da bolha anarcocapitalista. E tem mais. Para investir, há que se analisar o compromisso da empresa com seus contratos e o poder da interferência do governo. Parece que ele também não confia em políticos e burocratas. Acho que esse é o segredo para ficar bilionário. E, no sentido da soberania individual, ele afirma: uma solução é olhar para o futuro de maneira positiva e se posicionar como ator, como artífice do próprio destino, melhorando de vida apesar da condição do Estado, investindo na geração, circulação e distribuição de riqueza. Queria um autógrafo desse cara. Mas calma, que tem mais essa. E perdoem-me os economistas da escola de Chicago. Econometria é igual a enganometria. Barsi, há 50 anos, decidiu não ser dono de nenhuma empresa, devido aos riscos inerentes a qualquer atividade produtiva no Brasil. Ele apenas fez análise fria dos riscos de se empreender no país e concluiu o óbvio: não dá. Ele percebeu como a crescente legislação destrói os pequenos negócios, mas favorece os grandes com capacidade financeira de adaptação. E percebeu, inclusive, que grandes empresas eram ajudadas pelo governo. Então pensou que seria bom investir nessas organizações. O risco era baixo e o retorno garantido em dividendos, sobre os quais não incide imposto de renda. Agora, imagina a mágica. O cara é bilionário e não paga imposto de renda. E você aí se gabando da sua CLT. Acho que já é chegada a hora de mudar de paradigma e parar de sofrer. Temos muito o que aprender com o Barsi. Alguns dizem que ele é o Warren Buffett brasileiro, mas a estratégia é totalmente diferente, já que Buffett investe bastante no mercado imobiliário. Para compreender tal diferença de posicionamento, há de se considerar a divergência na capacidade de geração de riqueza da nação, que nos Estados Unidos é maior devido à liberdade econômica vigente. Então, nos Estados Unidos, cuja economia está desenhada para o empreendedorismo e inovação, com muita liberdade econômica e social, é mais rentável investir em produção e crescimento. Já no Brasil, com nossa ditadura bolivariana, o melhor é se safar das garras do Estado e investir em renda. Barsi inclusive afirma que quem deseja prosperar não pode acreditar no Estado. Simplesmente não há plano de desenvolvimento para o país. É o Estado brasileiro desnudado por quem lida com isso todos os dias de sua vida há mais de 50 anos.
Barsi sobreviveu a 8 moedas diferentes, dezenas de planos econômicos e ministros da Fazenda, inúmeros presidentes e seus escândalos, hiperinflação e o Plano Real. Inclusive, tece fortes críticas ao Plano Real, que ele chama de embuste real. Para ele, o real nunca foi nada mais que qualquer outra das moedas podres de governos anteriores, mas que fez as pessoas acreditarem que poderiam confiar nela para manter seu patrimônio. Ou seja, o real foi apenas uma isca que o Estado lançou nas pessoas, mas que a inflação continuou a corroer seu poder de compra ao longo do tempo, empobrecendo-as no longo prazo, sem se darem conta. A vantagem de se ter vivido muitos anos é a de poder olhar para tudo em perspectiva histórica mais alongada. Essa experiência, usada com sabedoria, protege o indivíduo de retóricas populistas frequentemente utilizadas por políticos e seus asseclas. Barsi também afirma sem medo que governos mentem sistematicamente sobre números da economia, visando pegar seu dinheiro a fim de que você acredite que a inflação real é a representada pelas métricas governamentais, quando na verdade é muito maior. Sabemos que a inflação incide sobre cada indivíduo de maneira diferente. Para ele, a inflação de 2021 foi cerca de 40%. Sinceramente, foi até pouco. Para o autor desse artigo, foi na ordem de 60%. Enquanto a inflação divulgada pelo governo foi de 10,06%. Com relação ao atual desgoverno, Barsi destaca que o Estado não vê a produção de riqueza como fator estratégico. No caso, a atual gestão tem como estratégia o social, ou seja, a distribuição. O terrível é que, para isso, parte para um vale-tudo de aumento de impostos e de base monetária, que vão gerar inflação e o empobrecimento de todos. Inflação que destrói o pobre, mina a classe média e enriquece os ricos, os que têm patrimônio e mecanismos para se proteger, enquanto o pobre tem que gastar tudo em consumo. Veja como é a exata mesma conclusão de qualquer economista da escola austríaca. Além disso, analisa que a má distribuição de renda é fruto da própria ação estatal e está estampada no próprio governo, quando se observa a diferença entre salários do alto e do baixo escalão, o chão de fábrica estatal. Claro, porque enquanto o Estado serve para engordar as altas patentes, joga apenas migalhas para o populacho, que está na base para servir aos porcos no poder. Barsi se assusta como, a cada dia que passa, políticos e governos buscam mais maneiras de confiscar bens da sociedade, porque sua voracidade é infinita e nunca será saciada. Mais uma constatação empírica do que já observava Hobbes com o seu Leviatã. Para finalizar, Barsi também observa a diferença substancial entre o governo e empreendedor. Enquanto a lógica de quem está no governo é subtrair de quem produz, a lógica do empresário é trabalhar para crescer e contribuir com a sociedade. Barsi é realmente um grande exemplo de homem de negócios. Do alto da sua experiência e sucesso, muitas lições tem a nos ensinar. Suas observações são perfeitas e desapaixonadas, como de quem apenas descreve o que se vê no mundo, sem se preocupar com as ideologias do tipo deve ser. O exemplo de Barsi é mais uma para o rol dos que venceram, apesar do Estado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!